O Rigoni tá fora do São Paulo. Mais um? A barca começou. E o São Paulo já bateu o martelo. O Rigoni não terá o seu contrato estendido ou renovado, como vocês queiram. É um jogador que tinha ali umas metas a serem batidas para um contrato, né, de extensão automática, ou então o São Paulo, se não atingisse, como não atingiu, iria fazer um novo contrato e tal. Tinha essa possibilidade, né? Eram 2 caminhos. E o São Paulo optou por nenhum dos 2 caminhos. Optou por uma terceira via, que era não ficar com o jogador. Então, logo mais vai se despedir, né? O Rigoni vai se despedir do São Paulo. Já era uma tendência o Rigoni estar nessa lista de jogadores que não iriam fazer parte dos planos em 2026. Então, notícia fresquinha aqui no Fala Fonte. Rigoni fora dos planos do São Paulo, não vai ter o seu vínculo estendido para 2026. Ele tinha sido um pedido do Crespo? Porque foi junto ali, O que, assim, vamos lá, esclarecer isso. Que ficou uma dúvida na época se foi o Crespo ou não, porque ele foi muito bem com o Crespo. O que aconteceu foi o seguinte, o São Paulo estava negociando com o Marcos Leonardo. Paralelamente surgiu a possibilidade do Rigoni. Nossa. E o departamento de futebol queria garantir um atacante a mais, ou 2, porque tinha o jogo da Libertadores, até então. E o Rigoni apareceu como uma oportunidade de mercado, e o Crespo já tinha trabalhado com ele, falou, tudo bem, o importante é trazer reforços. Não que o Crespo tenha indicado, o Rigoni tá aí dando sopa e tal. Quero o Rigoni. Quero o Rigoni de qualquer jeito. Mas o Crespo falou, tudo bem, se vier, tudo bem. O importante é que a gente tenha jogador para incorporar aqui o elenco, né? Então, assim, o São Paulo viu a possibilidade, o departamento de futebol, à época, com o Belmonte, com o Rui Costa, trouxeram ele, né? O departamento trouxe ele, e aí acabou não performando, porque assim, ficou no imaginário de muita gente o Rigoni de 2021 com o Crespo. Sei. Sim, só que o Rigoni que voltou foi o Rigoni do final da passagem dele, muito mal. E aí, por coincidência, ou feliz ou infeliz coincidência, o Caleri, que é muito amigo do Rigoni, deu uma entrevista pro podcast do São Paulo, e ele falou, cara, qual foi o melhor jogador que você jogou aqui dentro do São Paulo? E aí o Caleri falou, o Rigoni. Ah, o Caleri falou? Pô, o Rigoni jogava demais aqui, não sei o quê, baita jogador. E foi tipo assim, 2 semanas depois, Rigoni contratado. Entendi. E aí o Rigoni, assim, não é culpa dele e tal, ele é um jogador que tem as suas limitações, ele não é um craque, ele não é um Messi, ele não é o Lautaro Martinez, mas ele é o Rigoni. E ele é um jogador que chegou aqui num momento difícil do São Paulo, num momento de que o cara também tem que se adaptar. Muitas contusões, né? Contusões, pressão e tal. Não se adaptou, não deu certo. Então o São Paulo optou por dar fim à história do Rigoni curta aí, segunda passagem. 4 meses só também, eu acho, né? Muito agora. pouco. Então, informação aqui, hein, do André Hernando Fala Fonte, o Rigoni não vai permanecer no São Paulo. Até aproveitando, fala, Felipe, porque só para completar, que o pessoal tem, os São Paulinos aqui, eles gostaram dessa informação, tá? Tô vendo aqui o Rafael tá até, gostou de uma maneira até um pouco exagerada, talvez. Gostou lá, Rômulo Mendonça. Foi, exatamente. Vamos evitar. Mas o Luiz Alexandre está perguntando se o Cédric vai sair e perguntaram também do Luiz Gustavo. É isso que eu ia falar. O Luiz Gustavo tá fora também. Também? Também. Exclusiva dele, tá? A gente trouxe aqui na semana passada, o Bruno Andrade até bem lembrou aqui pra gente, no nosso grupo, que a gente trouxe essa informação. E eu fui muito cuidadoso com a notícia, porque assim, uma fonte do São Paulo me falou, cara, não deve ficar. Aí eu falei, posso cravar que tá fora? Pode ter uma reviravolta porque ele é um cara muito querido aqui dentro. Então assim, se você tratar a notícia como ele não deve ficar, você vai estar na temperatura certa. Entendi. E aí eu falei, Luiz Gustavo dificilmente vai ficar. Mas foi por causa daquela entrevista? Não. Não foi, não é assim, falou demais, não é isso? Não, é o conjunto da obra. Um jogador com uma idade, né, já avançada, um jogador que frequentou o departamento médico, mas aí não temos que colocar isso na conta porque ele teve uma doença que foi séria,
uma doença grave, inclusive, mas é um jogador que já vinha num histórico de lesões, né? E é um jogador que teve um alto salário. Ele era um dos maiores salários do clube. Uhum. Assim, não é salário de milhão, tá? Eu não gosto de falar número, mas não é salário de milhão, mas ele tinha um salário que onerava a folha. Então o São Paulo entendeu que não é esse... O São Paulo agora está buscando contratações de jogadores mais jovens, jogadores sem aquela coisa do histórico de lesões e tal, e jogadores que tenham um custo um pouco mais baixo. E aí o Luiz Gustavo não encaixou nisso. Uhum. E aí o São Paulo informou ontem ao Luiz Gustavo que não renovaria o contrato. Então ontem foi informado, bater o martelo, assim como bater o martelo com o Rigoni. O Fábio tá perguntando. Fábio Salgadinho, mandou aqui. E o Cédric. O Cédric. Não, é que ele perguntou se era para dar entrevista, o Hernan já falou que não, tá, Fábio? O Cédric fica. Fica. Ele tem contrato? Apesar de que, tem o Cédric, tem o Mailton, tem o Mike. Bom jogador, Mike, né? Tem o Mike da base. Então, assim, lateral... O Ferrarese de vez em quando joga por ali, né? Não, o Crespo... Não, era mais com o... Era mais com... O Beldia. Porque o Crespo joga com... 3 zagueiros. 3 zagueiros, isso. E o Ferrarese, de fato, teve uma comunicação com o Botafogo. O Ferrarese. O Botafogo sonda a situação do Ferrarese superficialmente, embrionário. Não chegaram a falar de valores, mas a ideia do Botafogo, aí nessa conversa preliminar, é um empréstimo. O São Paulo, assim, não teve uma devolutiva, assim, de tipo, queremos, que tal fazer aqui um negócio com uma opção de compra e vocês pagam por esse empréstimo, ou então, de repente, tem algum jogador aí no elenco que me interessa. Não está definido o modelo ainda. Uhum. Mas pode acontecer essa negociação. E o Arboleda, repetindo para quem chegou agora? Arboleda foi sondado pelo Atlético Paranaense. E sobre o Atlético Paranaense, conversei com uma pessoa agora, a gente falou do Diego Costa, né? O Krasnodar, que é o time dele na Rússia, Diego Costa, ex-São Paulo, zagueiro do São Paulo, o Atlético foi atrás, como o Hernan informou. O Krasnodar da Rússia, ele quer acima de 8 milhões de euros pelo Diego Costa. Então, o Atlético considerou valores altos e deu uma esfriada no interesse pelo Diego Costa. E o Diego Costa tá muito bem lá, né? Ele tá muito bem. Tá muito bem. E nessa pegada de mercado do São Paulo tá observando vários jogadores. É bom deixar muito claro que, assim, por enquanto, o São Paulo está na base da consulta. São Paulo consultou o zagueiro do Mirassol. O São Paulo consultou um meia da América do Sul. O São Paulo tem feito várias ligações e muitas vezes tem falado com intermediários. Uhum. Não é o Rui Costa e o Muricy que pega o telefone muitas vezes e fala: Mirassol, e aí? Juninho, Paulinho, e aí? Muitas vezes é intermediário que fala com intermediário que liga para o Rui Costa e fala assim: isso aqui tá difícil, isso aqui tá fácil, isso aqui é caro. Isso aqui o mercado da Ásia tem proposta de fora. O salário é alto. E aí às vezes fica aquela coisa, o São Paulo consultou. E muitas vezes nem é o São Paulo que consulta, mas o São Paulo quer saber a informação. Do mercado. Do mercado, e é natural. Então, muitas vezes essa movimentação ela acaba acontecendo dessa forma. Eu trouxe algumas informações importantes sobre o mercado do São Paulo. O Tricolor pretende contratar para janeiro de 2026, 6 reforços, tá? Um zagueiro, um volante e um meio atacante são as prioridades, tá? Então, depois que cumprir essas 3 contratações, aí o São Paulo vai se dedicar à busca por outros reforços. E a ideia, nesse primeiro momento, é não gastar com contratação de atletas, é encontrar jogadores livres em que o São Paulo precise apenas pagar o salário mais luvas. Importante registrar também que o São Paulo tem uma preocupação de não contratar jogadores veteranos ou com histórico de lesão para evitar problemas como tem acontecido com enorme frequência. Ontem eu contei para vocês que o Gemes
zagueiro do Mirassol, era alvo do São Paulo. O nome está descartado. São Paulo entende que não dá para pagar os 31 milhões de reais que o Mirassol pede, com a curiosidade de que o Mirassol o comprou por 4 milhões de reais, referentes a 60%, e agora quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Voltando aqui para perguntas, dúvidas e sugestões, pintar mais superchat, a gente para o que está fazendo e responde para vocês, tá bom? O Márcio Vasconcelos, São Paulo vai contratar Dória e manda embora Arboleda e Ferrares. Bora explicar um pouquinho dessa história? O Dória foi sugerido ao São Paulo nas últimas horas. Dória, zagueiro de 31 anos, que já passou pelo Botafogo, pelo próprio São Paulo em 2015. O São Paulo descartou a contratação do Dória por entender que os 31 anos de idade dele fazem dele um jogador fora do alvo. O São Paulo está buscando atletas mais jovens, tá? Sobre a Arboleda, ontem até chegou a publicar uma postagem dando a entender que talvez não voltasse, ele vai voltar e mais. Foi sondado pelo Atlético Paranaense e o São Paulo descartou negociar. O Jean Alves quer saber sobre Medina no São Paulo, nenhuma chance. Medina demandaria um investimento de 10, 12 milhões de euros. O São Paulo vai contratar jogadores gratuitos ou bem perto disso, tá? Então, ontem já contamos que o Gemes do Mirassol foi um alvo, mas está descartado por conta da pedida. Já disse hoje que o Dória foi oferecido ao São Paulo e o São Paulo descartou, e agora dá para contar que Gaston Ávila, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Fortaleza, interessa ao São Paulo, tá? Jogador que pertence ao Ajax, argentino, 24 anos de idade, não vai ficar no Fortaleza para a próxima temporada. São 24 anos, como eu contei, né? Pelo Fortaleza, 34 jogos. Era titular absoluto do time, tá? No Ajax ele jogou muito pouco. Ele é formado no Boca Juniors, passa pelo Rosário Central, é vendido para o Royal Antwerp da Bélgica. Depois se muda para o Ajax, onde não conseguiu jogar. Então, São Paulo, dá para contar que Gaston Ávila, zagueiro, 24 anos de idade, é um dos alvos do São Paulo para 2026. O JFP Santos, o São Paulo vende mais alguém fora Tolói, Oscar e Wendel. O São Paulo está aberto a propostas, tá? A negociações. A ideia é tentar fazer pelo menos uma boa venda. A questão é, que jogador pode garantir uma boa venda ao São Paulo? Registrar que nos últimos dias São Paulo e Bahia fecharam o repasse em definitivo do Nestor, 5 milhões de euros foi quanto rendeu essa operação ao São Paulo, tá? 5 milhões de euros. Nestor que estava emprestado ao Bahia, o valor fechado seria um pouco maior, mas no final das contas bateram o martelo por 5 milhões de euros. O Tolói acabou de chegar, deve continuar. O Oscar, o São Paulo depende da posição dele, enquanto o Oscar não se posicionar, a gente não deve ter avanços em relação a essa história. Sobre o Wendel, também chegou agora, contrato recente, R$1 milhão por mês de salário, tá? A tendência é que o São Paulo acabe ficando com ele também. O São Paulo vai contratar um atacante e é o Pedro Rocha. Não, Pedro Rocha está a caminho do Curitiba, tá? São Paulo nem chegou a fazer proposta por ele. Grêmio, Curitiba e Atlético Paranaense foram os times que fizeram propostas oficiais. E o Rigoni fica ou sai? Já está fora. Dineno, Rigoni, Leandro e Luiz Gustavo estão fora do São Paulo, tá? Alguma possibilidade de o Cédric sair? Ele tem contrato, precisaria aparecer alguma proposta. Qual a lógica do São Paulo querer rejuvenescer o elenco sem pagar por direitos? Jogador sem contrato ou é ruim ou é velho. Cara, foi boa a sua observação. Vamos lá. Hoje eu estava conversando com uma pessoa do mercado que sugeriu um jogador para o São Paulo. E a justificativa do São Paulo foi, jogador tem 31 anos, não faz parte dos planos. A gente está procurando jogador jovem e livre no mercado. E aí o Paulo Azeredo mata a charada. Ele falou a mesma coisa que eu ouvi dessa pessoa. Ou para o jogador estar livre no mercado, quase sempre é um jogador veterano. É o Marinho, é o Pikachu, enfim, entre vários outros. É o Luiz Gustavo. Jogador jovem dificilmente vai ficar livre no mercado. São Paulo vai ter muita dificuldade em encontrar jogador jovem livre no mercado, né? Fui perguntar para uma pessoa do São Paulo, ela confirmou que inicialmente o São Paulo havia projetado chegar até as semifinais da Copa do Brasil, mas houve uma mudança a pedido do Conselho de Administração. São Paulo foi mais conservador. Então, imagino que ele tenha colocado como meta esportiva para a Copa do Brasil chegar nas quartas. Com a lembrança de que os times que jogam na Série A do Brasileiro, eles estreiam na quinta fase da Copa do Brasil. A quinta fase antecede as oitavas. Então, para chegar às quartas, São Paulo precisa passar pela quinta fase, pelas oitavas de final. Se ele passar por 2 fases, ele já bate a meta de quartas de final. Tá bom? Arboleda por Guilherme procede? Não me parece muito, mas vamos lá. Vou mandar mensagem para uma pessoa.
O São Paulo chegou a discutir com o Santos a possibilidade de uma troca envolvendo o Guilherme. O Guilherme iria para o São Paulo em troca do Luciano. O negócio morreu na última hora, quando chegou na mão do presidente do São Paulo, Júlio Casares. O Júlio falou, peraí, o Luciano é mais jogador do que o Guilherme, vocês estão fazendo errado. E o São Paulo acabou por descartar esse negócio, que poderia ter acontecido na janela da metade do ano, tá? Acabou não acontecendo. O Guilherme está de saída do Santos. Isso é líquido e certo. E o Santos estava aguardando por propostas oficiais. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do Santos. Assim que tiver resposta, conto para vocês.